Há algumas coisas que você precisa ver para acreditar, embora às vezes nem isso seja o suficiente. Ao longo da história, as pessoas fizeram algumas coisas loucas que foram consideradas completamente normais, embora nós nunca consideraríamos sequer falar sobre elas hoje. Você já pensou em enviar seu bebê por correio para a casa da avó durante o fim de semana? Tenho certeza que todos nós pensamos, mas há muitos anos as pessoas realmente o faziam, e era perfeitamente normal e legal. Mas antes de começarmos, certifique-se de apertar no botão de gostei e tocar o sino de notificação para receber mais vídeos incríveis. Vamos começar! Enviando crianças através do correio. Vamos começar com algo verdadeiramente bizarro. Quando o correio suíço começou a enviar encomendas, as pessoas começaram a se perguntar que tipo de coisas estranhas elas poderiam enviar e se safar com isso. Alguns pais até pensavam em enviar seus próprios filhos pelo correio. Por volta dessa época, o correio suíço era considerado uma das maiores formas de envio de mercadorias. Eles começaram a irritar muitas pequenas empresas quando começaram a oferecer a entrega de encomendas, permitindo que você enviasse o que pudesse imaginar. Alguns pais queriam não só enviar suas encomendas através do correio, mas também seus filhos. Havia muitas manchetes sobre isso na época. Um grande exemplo é quando um jovem casal enviou seu filho de 8 meses pelo correio para visitar a avó. O menino pesava apenas 5 quilos, então ele era considerado um pacote leve. Se isso o choca, imagine isso. O frete custou apenas 15 centavos. Ainda mais perturbador é que os pais adquiriram seguro para a vida da criança por apenas 50 centavos. Não poderíamos imaginar o envio de uma criança hoje em dia, mas isto era totalmente normal naquela época. Anúncios de cigarros. Hoje em dia, fazemos o nosso melhor para manter os cigarros fora das mãos dos jovens e crianças. É difícil ligar a televisão sem ver anúncios anti-nicotina aparecerem de tempos em tempos. No entanto, há apenas algumas décadas este não era o caso. As propagandas de cigarros eram uma das formas mais lucrativas de propaganda. Naquela época, não seria estranho ver anúncios que afirmavam mostrar os benefícios do cigarro. Alguns anúncios até mostravam as mães fumando enquanto seguravam seus bebês. Se isso acontecesse hoje em dia, haveria um clamor vindo dos cantos mais distantes do mundo, pedindo que os anúncios fossem retirados. Fumar era chocantemente normal naquela época e ninguém pensava nada a respeito. Obviamente, os tempos estão mudando e os cigarros estão se tornando menos comuns. Mas entenda isto. Há apenas algumas décadas, muitos anúncios eram especificamente dirigidos às crianças. Acredita-se que o uso de um mascote de camelo seja uma das mais flagrantes propagandas de cigarro para crianças já feitas. Não sei quanto a você, mas estou desenvolvendo uma tosse só de olhar para esses anúncios de cigarro. Que nojo! O zoológico humano. O zoológico humano pode parecer totalmente perturbador, mas esta era uma ocorrência muito real entre 1870 e 1940. As exposições do zoológico humano eram populares em toda a Europa nesta época e seu objetivo era exibir pessoas de muitas nacionalidades diferentes, cor de pele, cores de cabelo e etnias. Algumas dessas exposições exibiam mais de 100 pessoas de cada vez e milhares de pessoas se reuniam nas cidades próximas para comprar ingressos. Você poderia imaginar? Enquanto algumas dessas pessoas eram pagas por seu tempo, como as pessoas que eram enjauladas durante os shows de aberrações, muitas delas eram mantidas contra sua vontade. Dizem que algumas dessas pessoas eram obrigadas a lutar umas contra as outras até a morte. Tudo em prol do entretenimento. Hoje em dia entendemos muito mais sobre direitos humanos e gosto de pensar que todos nós fazemos o melhor para nos tratarmos uns aos outros igualmente. Os tempos eram diferentes naquela época e eu não sei quanto a vocês, mas estou feliz por viver nos tempos modernos. Hoje em dia só temos que nos preocupar em furarem nossa fila no mercado. Imagina temer que você seja capturado e exibido em um zoológico humano. Credo!
Conjunto de laboratório Gilbert U-238. O Gilbert U-238 era um pequeno conjunto de laboratórios que foi projetado para ensinar as crianças sobre ciência e energia atômica. Este brinquedo foi projetado durante a infame era da bomba atômica. Atualmente, temíamos ser explodidos por tal coisa. Entretanto, nos Estados Unidos e em outros países ao longo dos anos 50, as pessoas adotavam a ideia disto. Havia penteados de bomba atômica, bolos, brinquedos e muito mais. O conjunto de brinquedos Gilbert foi lançado entre 1951 e 1952 e daria às crianças acesso a produtos químicos altamente radioativos. As crianças podiam examinar substâncias perigosas como o urânio, assim como o pó radioativo. Tenha em mente que não entendíamos como a radiação poderia ser prejudicial naquela época, mas o que poderia estar passando pela mente dos pais que compraram esse kit para seus filhos? Eu certamente não gostaria que meu filho aprendesse como criar uma bomba atômica naquela idade, ou em qualquer idade. Coca-Cola e cocaína. Você sabia que iríamos chegar aqui, não sabia? Este é um dos fatos mais conhecidos no mundo moderno. A Coca-Cola costumava conter cocaína de verdade. De que outra forma você acha que isso lhe daria aquela explosão maciça de energia? A Coca-Cola é tão popular hoje como era há mais de 100 anos. Bebidas como estas são conhecidas por serem uma das principais causas de diabetes e obesidade, mas ainda bebemos essas bebidas açucaradas tanto quanto bebemos água. Foi dito que, quando a Coca-Cola chegou, originalmente as prateleiras das lojas continham até 250 miligramas de cocaína, além de toneladas de cafeína. Na década de 1940, a cocaína foi proibida. Havia relatos de pessoas que adoeceram por beber a bebida e pelo menos 13 pessoas perderam a vida por causa de uma overdose. Hoje em dia, a receita sofreu uma grande mudança e a bebida é muito mais diferente do que era antes. Não há mais cocaína na Coca-Cola, embora haja uma tonelada de cafeína. Portanto, da próxima vez que você estiver pensando em tomar um café como uma bebida da tarde, talvez procure o sabor doce e refrescante da Coca-Cola. Heroína da Bayer. Talvez você não queira acreditar nisso, mas a Bayer, a vendedora número 1 de aspirinas e outros medicamentos de venda livre, já vendeu heroína. Naquela época, a heroína era considerada como o remédio para praticamente qualquer inconveniente corporal que você pudesse imaginar. Ela podia tratar uma dor de cabeça, dor muscular, bronquite e muito mais. Mas, acima de tudo, ela poderia ajudar você a dormir. Esta droga estava em toda parte e muitos pais colocavam seus filhos na cama com xarope para a tosse que tinha sido misturado com heroína. Os problemas começaram a surgir quando descobrimos que a medicação era altamente viciante. Não demorou muito para que fosse proibido nos Estados Unidos e em outros países, e hoje em dia você não pode nem mesmo fabricar a droga sem ser mandado para a prisão federal. Isso pode nos parecer desconcertante hoje em dia, mas a heroína já foi um dos medicamentos mais populares no mercado. Esqueça Tilenol ou Advil. Tome um comprimido de heroína que você ficará como novo. Estamos obviamente sendo sarcásticos aqui. Essa droga levou sérios problemas para muitas pessoas. E não sabemos ao certo, mas é esperado que centenas de milhares de pessoas provavelmente tenham falecido devido a uma overdose da droga sem querer. Histeria. Há cerca de 100 anos, a histeria era considerada tanto uma enfermidade física quanto mental. Nós não tínhamos o conhecimento que temos hoje sobre nosso bem-estar mental e várias doenças mentais. Ao invés disso, as mulheres que vivenciavam ansiedade ou outros problemas seriam prescritas com algo que lhes derrubaria: a masturbação. Se uma mulher fosse a um médico por histeria, o médico muito provavelmente lhe diria para se masturbar para acalmar seus nervos. Hoje em dia, obviamente, sabemos que isso é um monte de baboseira, mas normalmente funciona, não é? Gaiolas para bebês. Tente manter sua indignação até o final deste tópico, pois ele está prestes a ficar selvagem.
As gaiolas para bebês costumavam existir, mas não qualquer gaiola. Na verdade, gaiolas que você poderia montar em sua janela para permitir que seus filhos engatinhassem para fora enquanto pendurados centenas de metros acima do chão. Estas gaiolas foram criadas para famílias pequenas que viviam em apartamentos apertados na época. Se você não tivesse onde deixar seu bebê absorver alguns raios de sol, você poderia simplesmente colocá-los em uma gaiola como um pássaro. Os médicos aprovaram estas gaiolas e insistiram que isso ajudava as crianças a crescerem grandes e fortes ao absorverem raios solares. Esqueça o fato que você está colocando a vida de seu filho na fé de alguns fios básicos de metal e parafusos baratos. O que estas pessoas estavam pensando? Coleção de cabeças tatuadas. Muitos de nós gostamos de colecionar coisas, sejam selos, carros, brinquedos ou algo completamente diferente. Mas e se eu lhe dissesse que algumas pessoas costumavam coletar cabeças humanas preservadas? Os mokomokai são cabeças do povo maori da Nova Zelândia que foram preservadas e cobertas com múltiplas tatuagens. Várias tribos e grupos de pessoas preservavam seus mortos. Essa não é a parte estranha. As coisas ficam estranhas quando você percebe que essas cabeças foram compradas e vendidas por milhares de pessoas como mercadorias valiosas. A tendência só começou a desaparecer em algum momento do século XIX, quando as pessoas começaram a endireitar suas cabeças e perceber que coletar cabeças humanas era esquisito. Muito esquisito. Durante este período, os homens eram conhecidos por terem muitas tatuagens que cobriam seus rostos. As mulheres geralmente só tinham tatuagens do queixo e nos lábios. Cada tatuagem era única e contava uma história sobre a vida daquela pessoa. Durante os tempos de guerra, sabe-se que as pessoas trocavam essas cabeças em troca de armas ou munições. Isso só mostra o quanto essas cabeças eram realmente valiosas. Hoje não podíamos sequer imaginar preservar a cabeça de alguém e vendê-la, mas naquela época isso estava muito na moda e ajudava a preservar as histórias e vidas de indivíduos que haviam falecido. Quando se pensa dessa forma, pode parecer mais sedutor, mas hoje em dia vamos apenas arquivar a página do Facebook da pessoa para que os amigos e familiares possam navegar por sua página e reviver velhas lembranças. Eu acho que isso é muito mais normal e aceitável, não acha? Eremitas de jardim. Os eremitas ornamentais, mais conhecidos como eremitas de jardim, eram pessoas que eram convidadas a viver em pequenas cabanas que normalmente seriam construídas na propriedade de uma pessoa muito rica ou em uma área pública. Os eremitas viviam tipicamente entre o século XVIII e XIX e faziam um acordo especial com os seus mestres para viver gratuitamente em suas terras em troca de seguir um conjunto de regras e diretrizes. Uma dessas regras era que os eremitas deveriam emergir de suas casas em determinadas horas do dia e se expor à luz do sol e a qualquer pessoa do público que pudesse estar de passagem. Os donos dos parques e os hóspedes fariam fila para ver os eremitas emergir, muito semelhante a estar em um zoológico humano. Isso poderia parecer estranho, mas tenha em mente que este era um trabalho de tempo integral para essas pessoas. Eles eram encarregados de viver em completo isolamento e só saíam de suas casas um punhado de vezes a cada dia. Felizmente, este estilo de vida e este emprego foram proibidos por volta de 1915. Então aí está, as coisas mais estranhas que as pessoas costumavam pensar que eram normais. Nos diga o que você pensa. Qual delas você achou mais estranha ou interessante? Nos conte nos comentários. Obrigado por assistir. Antes de sair, não esqueça de apertar no botão como de gostei e se inscrever para mais vídeos.